Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite a todos, Paz do Senhor, igreja. Hoje estou aqui com a responsabilidade de compartilhar com vocês uma palavra, a pedido do nosso pastor, e eu queria compartilhar um texto bíblico, ao qual é muito conhecido por todos, e trazer uma palavra bem breve. O texto se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 3 em diante, que diz assim: E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, que era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aqui pela misericórdia. Irmãos, esse texto, ele me faz entender que nada na vida do cristão é por acaso. Tudo existe um porquê e um para quê. Em tudo há um propósito por parte de Deus. E nesse caminho, Jesus ele saía da Judéia e estava indo para Galiléia. Só que era necessário passar por Samaria. E chega num ponto em Samaria que o cansaço bate em Jesus Cristo. E ele para descansar. E aonde ele para é justamente junto ao poço. E dali ele libera os seus discípulos e pede para que seus discípulos sigam até a cidade para comprar mantimentos. E o que me chama muito atenção nessa história é esse pequeno trechinho aqui que diz assim no versículo 6. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E cansaço. Jesus ele estava cansado do caminho. Ele estava cansado do trajeto. Jesus, nesse momento, ele se fazia homem. Apesar de não ter conhecido o pecado, de ser o Messias, mas ele era homem e tinha cansaço como eu e como você tem. E diferentemente de mim, da minha e da sua atitude, Jesus tomou uma atitude diferente. Ele estava cansado. Ele para e descansa. Para daí ele continuar o caminho. Trazendo para a realidade de hoje, trazendo para as nossas vidas, muitas das vezes quando estamos cansados, a primeira coisa que o ser humano, eu e você temos a fazer, é parar. Mas literalmente, parar. Não prosseguir. Chega, cansei. Olha, cansei de chamar aquele irmão para ir para a igreja. Cansei. Olha, cansei de pregar o evangelho e nada acontecer na minha vida. Cansei, parei. Olha, estou nessa luta, orando, buscando, fazendo e acontecendo, mas nada acontece na minha vida. Parei, estou cansado. No nosso próprio trabalho, a gente começa a analisar, olha, estou cansado desse trabalho, estou cansado disso, cansado daquilo. E a gente não pensa em parar para descansar. A gente pensa literalmente em parar, largar tudo. Olha, chega, não faço mais, cansei. E se você acompanhar o relato dessa história, você vai ver que Jesus ele começa a um diálogo com essa mulher. E Jesus libera os discípulos para que ele e essa mulher fiquem só. Porque Jesus já sabia que ele tinha um propósito ali. Porque talvez se tivesse alguns daqueles discípulos ali, poderiam tirar o foco de Cristo e fazer com que um daqueles discípulos pecasse. Porque primeiro, era uma mulher samaritana. Jesus não podia falar com a mulher samaritana. O povo judeu não falava com a mulher samaritana. Tanto que ela questiona ele. Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a uma mulher samaritana? E ela começa a indagar a Cristo e começa a não entender aquilo que Cristo tinha para falar. Tanto que essa mulher vai ao poço pegar água na hora sexta, num horário diferente dos horários que as mulheres iam pegar.
justamente para não debater, não se encontrar com ninguém, porque ela era julgada pelo modo de vida que ela tinha. Então, certamente que se os discípulos estivessem ali, eles iriam julgar ela. E talvez aquilo que Jesus tinha para fazer não poderia ser feito. Mas Jesus, inteligente, totalmente, pega lá e libera. Olha, vão lá comprar comida, me deixam aqui. E dali ele começa uma conversa com essa mulher. Em meio ao cansaço, onde ele para descansar, ele começa um diálogo com essa mulher. Até chegar e sanar as dúvidas dessa mulher. Que no final essa mulher chega para ele e questiona ele. Então vem cá, onde que é o certo nós adorarmos a Cristo? Porque os pais dela diziam que era num canto e eles diziam que era no outro. Então ela começa a indagar a Cristo e Cristo começa a falar para ela, ela rebate a Cristo e diz para Cristo, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Cristo revela para ela, mostra para ela que não importaria o lugar, mas sim verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. Jesus, no momento que ele estava cansado, ele para, tem paciência, ao qual muitas das vezes nós não temos com outras pessoas e pré-julgamos essas pessoas e não temos essa paciência de dialogar e mostrar. Às vezes, uma simples conversa, nós transformamos a vida de pessoas. Às vezes, em simples palavras, nós mudamos o pensamento e a vida de pessoas. Às vezes, tem pessoas ao nosso lado que está precisando ouvir uma simples palavra, mas nós olhamos para um lado e dizemos, estou cansado, não vou falar nada. Fechamos a boca, não falamos nada e não dialogamos e não falamos aquilo que Deus muitas das vezes tinha para entregar na vida daquela pessoa e não entrega porque a nossa atitude foi de dizer, olha, estou cansado e não vou fazer nada. Então que essa palavra, ela venha de encontro ao nosso coração, que no momento que nós venhamos nos sentir cansados, nós possamos olhar para Cristo, parar, descansar e prosseguir o caminho. Olha, se Jesus Cristo diz ele, olha, estou cansado, não vou falar nada. Qual seria o futuro dessa mulher? E muitas das vezes existem pessoas ao nosso redor que estão ali preparadas, esperando uma palavra de nós. Mas nós nos sentimos cansados e não falamos nada. Que essa palavra possa adentrar o meu e o seu coração. Que nós venhamos sacudir a poeira, parar, descansar e prosseguir no Senhor. Mas que nós não venhamos parar literalmente de fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que Ele tem lançado sobre o meu e o seu ombro. Que nós possamos fazer o ID de Jesus Cristo e fazer aquilo que Ele tem nos ordenado. Porque às vezes uma pessoa como essa mulher estava esperando uma palavra. Pode estar do seu lado, pode ter uma pessoa do seu lado que está esperando uma palavra que tem que sair da sua boca e você está ali, ó, estou cansado, Jesus. Não aguento mais. A gente só sabe reclamar. Dizer que está cansado, cansado, cansado. Jesus, ele também se cansou. Mas ele fez aquilo que ele veio ao mundo para fazer. Que eu e você possamos fazer prática dessa palavra. Que o cansaço, ele vai chegar até nós. Ele vai bater sobre os nossos ombros. Ele vai bater na nossa vida. O cansaço físico, mental, tudo. Mas que nós possamos prosseguir. Paramos, descansamos e prosseguindo fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, quero saudar todos com a paz do Senhor, que essa palavra possa ter ido de encontro ao seu coração e que no momento de cansaço nós possamos parar, descansar e prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos.